Bom, e para quem acompanha a nossa programação, viu que na semana passada a Alexandra, aqui na Geotec, falou sobre o CCIR, que é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural. E hoje é dia da gente falar sobre o ITR. Sobre isso, quem vai falar é a Isabela. Isabela, seja bem-vinda mais uma vez. E conta pra gente qual que é o vínculo do CCIR com o ITR. Então, o CCIR, ele é o cadastro no INCRA, né, que é o órgão que controla a questão de regularização fundiária. O ITR já é prestar declarações em relação a tributos, então a gente presta para a Receita Federal. O CCIR e o ITR, às vezes eles andam junto, por quê? Primeiro você emite CCIR e depois você pede o ITR. Então, anualmente tem que ser feita uma declaração para a Receita Federal. Certo, e como que é feito o cálculo do ITR? Então, o cálculo do ITR, ele leva em conta as áreas utilizadas na sua propriedade. Então, daí que vem a importância de você fazer uma declaração correta, de você falar quais são as áreas que são realmente utilizadas, para eles calcular o que a gente chama de grau de utilização, as áreas com benfeitoria, as áreas com reserva legal, APP, essas que são inaproveitáveis. Então, o ITR ele tem mais ou menos uma lógica do tipo, quanto mais você utiliza o imóvel para fins econômicos, menor é a taxa em porcentagem de imposto que você paga. Certo, e quem é contribuinte desse imposto sobre a propriedade territorial rural? Então, o ITR ele é muito similar ao IPTU. Então, as pessoas que têm imóveis urbanos, né, dentro da área urbana, elas precisam pagar o IPTU. Agora, os proprietários que possuem imóveis na área rural, eles devem fazer essa declaração do ITR. Existem alguns imóveis, algumas propriedades que são isentas de ITR, mas aí vai muito da característica, tem a ver com relação de produtor familiar, a pessoa só pode ter aquele imóvel, não pode ter uma casa no meio urbano, esse tipo de coisa. Mas, assim, tecnicamente, quase todas são passíveis de ser pago o ITR. Certo, e para o ITR, o que é um imóvel rural? Como que é classificado? Então, os imóveis rurais, eles podem ser classificados pequenos, médios e grandes, né? Existem também os imóveis rurais que são inaproveitáveis também, mas são todas as propriedades que estão fora do meio urbano. E como que é pago o ITR, essa taxa? Ele pode ser pago em cotas? Então, de acordo com a declaração que você faz, o que você mostra o que é feito na propriedade rural, e em cima do valor da terra nua, porque o programa calcula o valor da terra nua de acordo com o município que você declara, onde está a sua propriedade, gera uma taxa. O valor mínimo dessa taxa é R$10, independente do que você declara. E isso pode variar dependendo do tamanho e dependendo desse grau de utilização, as atividades que são feitas e tudo mais. Ele pode ser, sim, pago em cotas, mas o valor mínimo da cota é R$100 e ela só pode ser dividida até em 4 vezes. A gente tem casos aqui de ITR que a pessoa paga 10, 30, R$90. Tem casos de ITR que são milhões de reais. Certo, e como que o proprietário faz essa declaração? Vocês podem, aqui da Geotec, pode estar auxiliando? Como é que funciona? Exatamente. As declarações elas devem ser entregues até o dia 30 de setembro de todo ano e a gente faz a declaração. Então, a gente pega as informações da propriedade rural, principalmente aquelas que foram declaradas no CCIR e no CAR, porque hoje em dia as informações elas têm que ser concomitantes, elas têm que estar... elas devem ser declaradas da mesma forma, porque o sistema está sendo totalmente integralizado. A gente presta essas declarações para a Receita Federal e gera a taxa que o cliente tem que pagar. E vale lembrar que a realidade do imposto é a seguinte, quanto mais se utiliza e investe na propriedade, menos se paga. É isso? Como que funciona? É isso mesmo. O ITR, dos princípios dele é identificar áreas que não são utilizáveis. Então, ele serve justamente para a Receita Federal conseguir identificar o que é feito com a propriedade, o grau de utilização dela, e, inclusive, também é uma coisa assim que a gente sempre pede para que profissionais façam esse tipo de declaração, porque os valores declarados, você declara o valor da sua propriedade, o valor de benfeitorias, o valor de plantio quando tem, ele deve seguir tabelas, existem valores mínimos de terra para cada município do Brasil todo. E, assim,
o declarante ele tem que estar muito ciente disso, porque pode acontecer de vir até uma fiscalização, cair na malha fina, porque se você declara um valor muito abaixo do real e isso cai na Receita Federal, você pode ser vítima de, assim, você pode sofrer algum tipo de multa, algum processo por sonegar imposto. Além de fazer a declaração correta, é importante o proprietário atentar-se ao prazo até 30 de setembro também, né? Exatamente. Até 30 de setembro tem que ser feito a entrega da declaração. Caso não seja feito e depois venha a ser feito fora desse prazo, é gerada uma multa no valor de R$50, que se paga até a data de vencimento, ela tem 50% de desconto. E também é interessante falar que, se foi feita uma declaração com alguma informação errada, o sistema também permite que seja enviado ao longo do ano uma declaração retificadora. Aí, caso haja mudanças, por exemplo, em relação à utilização do imóvel, então você também gera uma guia com o valor corrigido. Certo, Isabela, muito obrigada pelas suas informações. E faz um convite para o pessoal que quiser vir conhecer a Geotec ou quiser estar ligando para agendar um horário. Então, principalmente o pessoal que tem propriedades rurais, o ITR está sempre vinculado, principalmente também em tudo que for feito no cartório, questão de financiamento em banco. Então, qualquer mudança que houver na propriedade, principalmente em relação a proprietário e área, venham até a gente, que a gente vai falar para vocês a melhor forma de corrigir as informações do ITR, para que vocês não fiquem com pendências, né, com a Receita Federal, com o INCRA também, né, que cuida da parte da certificação do imóvel, e para fins também de sempre estar com os documentos, com a regularização da propriedade em dia, até para isso valoriza na hora de vender também.